Por que não guardamos o sétimo, mas o primeiro dia da semana? Esse é o tema de hoje, em mais um Não é Proibido Pensar. É proibido pensar, é proibido. Os puritanos costumavam chamar o domingo de o dia de feira da alma. Para eles, este era o dia mais importante, o dia em que homens e mulheres e seus filhos deixavam as suas casas e juntos eles participavam, ofereciam adoração pública a Deus. Na Inglaterra, dos dias dos puritanos, as pessoas saíam de suas casas, de suas propriedades e iam para a feira. O dia de feira na Inglaterra daqueles dias era o dia mais importante. Elas iam comercializar e comprar. E pensando nisso, de modo semelhante, os puritanos então entenderam que o domingo era como o dia de feira da alma, o dia em que homens, mulheres e seus filhos atendiam à santa convocação do Senhor e juntos eles ouviam as leituras bíblicas, eles ouviam a pregação, oravam, cantavam salmos e hinos, eles estavam juntos celebrando ao Senhor Jesus Cristo. Dois textos que são essenciais para a compreensão dessa mudança de dia, mas não da obrigação de um dia separado para o culto público, para a adoração, é precisamente o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Outro texto fundamental para nós, essencial para esse entendimento, é o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ora, o que temos nessas duas passagens bíblicas? Nós temos a lei de Deus, conforme dada ao povo de Israel, estabelecendo a obrigação moral de que este povo observasse um dia de guarda, um dia de culto a Deus. Este dia, na antiga aliança, como já falamos anteriormente, deveria ser precisamente o 7º dia da semana, seguindo a ordem lógica, conforme temos no registro bíblico, na narrativa de Gênesis, quando diz que Deus criou todas as coisas e no 7º dia, depois de sua criação, ele cessa o seu trabalho, ele descansa de toda a obra que fizera, ele a contempla satisfeito com tudo o que ele tinha realizado. Agora o povo de Deus, depois de sair do Egito, deve manter esta obrigação, deve guardar este dia. Em Êxodo, conforme lemos, a razão anexa ao mandamento para que o povo lembre deste dia de descanso é precisamente o descanso de Deus após a obra da criação. De modo semelhante, mas trazendo-nos uma outra razão anexa para este dia de descanso, conforme lemos em Deuteronômio 5, agora não mais o descanso referindo-se à criação, mas à obra da redenção, porque fostes servo na terra do Egito. O Senhor havia libertado o Israel da escravidão, e isso em termos teológicos significa redenção. O povo deveria guardar o dia do Senhor por causa das grandes obras de Deus. Conectado a esses textos que lemos no Antigo Testamento, nós somos diretamente levados à carta aos Hebreus, no capítulo 4, e precisamente o versículo de número 3. Quando ali o autor, depois de ter falado no capítulo 3 de Hebreus, sobre como muitos israelitas que haviam saído do Egito, mas que por causa da incredulidade haviam perecido no deserto, e por conta disso eles não puderam entrar no descanso prometido, no descanso que estava à frente, na terra de Canaã. Mas quando então o autor aos Hebreus ele chega ao capítulo 4, no versículo 3, ele faz uma espécie de conexão necessária para aquilo que ele quer ensinar à igreja naqueles dias.
Então, ele diz que nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. De maneira muito interessante, o autor aos Hebreus conecta descanso à fé. Então, ele fala de que crer em Deus é como entrar no descanso de Deus. Assim como aqueles que não creram em Deus, mas foram incrédulos, foram impedidos de entrar em Canaã. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo de Hebreus, agora no versículo de número 10, o autor diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Necessário entender que aquele que entrou no descanso de Deus é claramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele entrou no descanso que pertence a ele após fazer ele a sua grande obra. O paralelo, pois, então, estabelecido é Deus ter feito as suas obras no passado, claramente uma referência ao texto de Êxodo e Deuteronômio, a criação e a redenção de Israel, e agora estes grandes eventos do passado são colocados, alinhados, como eventos que apontam para algo maior, uma realidade superior, e que se realizaria na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Filho de Deus, Jesus, depois de fazer a sua obra, ele também entrou no descanso que lhe é apropriado. Este descanso, então, nós devemos compreender como sendo a sua ressurreição. É pela ressurreição de Jesus que nós sabemos que Deus, o Pai, aceitou toda a obra do Calvário, ele aceita tudo aquilo que Jesus fez como válido em nosso benefício. Essa relação é fundamental para que a gente então compreenda, à luz de uma teologia bíblica, como o dia foi alterado não pelo governo de Roma, como querem alguns, mas mudado, porque o próprio Deus já havia apontado isso na antiga aliança. Será que a noção de primeiro dia da semana é algo estranho às Escrituras, algo estranho ao Antigo Testamento? Com certeza não. Quando nós pensamos na história da redenção, nós encontramos no Antigo Testamento referência a dois grandes eventos da história da redenção que estão claramente expostos no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 9 a 12, diz precisamente assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Esta é uma referência à festa das primícias. A festa das primícias é uma antecipação daquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como sendo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com respeito a isso, nós devemos destacar que o texto de Levítico diz que no dia imediato ao sábado. Ora, que dia imediato ao sábado seria este, senão o primeiro dia da semana? Em outras palavras, a festa das primícias, ela era celebrada na forma de um ajuntamento solene, exatamente no dia em que hoje nós chamamos de domingo. Acerca disto, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 20, diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo, portanto, ele faz uma relação muito precisa entre a ressurreição de Jesus e aquela festa chamada de primícias no Antigo Testamento. Um outro grande evento da história da redenção e que coloca para nós uma relação direta entre Antigo Testamento e primeiro dia da semana está também no capítulo 23 de Levítico, o versículo de número 15
e 16, que diz: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Esta festa de Pentecostes está no Novo Testamento, precisamente referida no capítulo 2 de Atos. Foi exatamente no dia da festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E este, com certeza, foi um dos grandes e maravilhosos eventos da história da redenção. Em outras palavras, o Espírito Santo desceu sobre a igreja não no 7º dia da semana, assim como Cristo não ressuscitou no 7º dia da semana, mas ele veio sobre a igreja também no dia imediato ao sábado, isto é, no 1º dia da semana, no domingo. E aliados ao testemunho de Atos dos Apóstolos, de como estes servos de nosso Senhor, os apóstolos, eles também celebraram o domingo. Eles guardaram o 1º dia da semana num dia de culto e adoração a Jesus Cristo, lembrando-se da ressurreição do Filho de Deus. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, nós lemos: No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O texto diz que Paulo estava reunido com outros cristãos no 1º dia da semana, no domingo, e ali eles partiram o pão. Esta é uma referência clara à ceia do Senhor. A propósito, a refeição que está relacionada à carne e o sangue de Jesus Cristo, uma referência clara ao seu sacrifício, é chamada de ceia do Senhor. Assim como o domingo passou a ser chamado pela igreja de dia do Senhor. É assim, a propósito, quando lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que o texto diz que no dia do Senhor, João recebeu a revelação do Apocalipse. Há um outro texto também significativo para nós, que nos coloca na direção precisa de como o dia foi mudado, mas não a sua obrigação. 1 Coríntios capítulo 16 e versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No 1º dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Mais uma vez, nós vemos uma referência de como a igreja estaria se encontrando, reunida no 1º dia da semana. Isso é maravilhoso para nós, porque prova biblicamente como a igreja do Novo Testamento, entendendo o progresso da revelação divina, entendendo que Deus, não pretendendo honrar mais o 7º dia, mas agora procurando honrar o 1º dia, estabelece de maneira precisa que é no dia da ressurreição do seu Filho em que isto deve ser trazido à memória de todo o povo de Deus. O povo da nova aliança não deve estar desconectado de suas raízes históricas, precisamente as raízes apostólicas. Somos igreja apostólica, igreja de Cristo. Devemos seguir e perseguir estas verdades conforme estão contidas nas Sagradas Escrituras. Que Deus possa, sim, abençoar e iluminar o nosso entendimento quanto a esta grandiosa verdade acerca do dia da ressurreição do seu Filho.